Vamos orar. Pai amado, Pai bendito, usa a tua filha, Senhor, tua serva, meu Pai, na ministração da palavra, com tua autoridade, com tua graça. Fala conosco, Senhor, nos desafia, Pai, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Pai do Senhor, irmãos. Eita, vocês estão acordados? Pai do Senhor, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Eu não costumo muito vir para o culto de domingo, lá de manhã. Eu só venho mais à noite. Só venho de manhã quando chamo para pregar. Eu estou um pouco rouca. Essa semana recebi muitos convites para ministrar nas igrejas. Passei a semana no sertão. E preguei numa igrejinha lá umas 3 vezes. E ontem à tarde fui ministrar numa igrejinha também lá, no Vicente Pison, e já saí de lá, peguei o Uber, cheguei em casa, troquei de roupa, fui à noite para outra igreja ministrar para mães. Olha aí, eu nem sou mãe ainda, mas recebi o convite, a gente vai, né? E foi uma bênção, saí de lá cheia de presentinhos, assim, foi muito bom. E estou muito cansada, né? Meu corpo muito cansado, mas o meu coração muito alegre, irmãos, queimando de amor por Jesus cada vez mais, porque é tão bom quando a gente vê que a gente busca, né, e Deus faz, né, acontecer. E esses dias eu tenho tido muita fome pela presença de Deus, sabe? Então, quando a gente está nessa presença, nada que acontece vai abalar a nossa fé, né? E a última vez que eu estive ministrando aqui, no domingo de manhã, eu me lembro que eu falei... Não foi nem no domingo de manhã, não. Foi no domingo à noite, né? Nas lives. Eu me lembro que Deus me trouxe a palavra de 2 Crônicas 7:14. Eu falei sobre arrependimento. E hoje eu quero falar sobre um outro ponto que também faz parte dessa busca que nós estamos clamando por um avivamento, né? Não sei você, mas eu tenho clamado há muito tempo por um avivamento na minha nação, né? Principalmente um avivamento em mim primeiro, porque eu preciso primeiro começar a queimar, para que a minha nação venha começar, né? E uma outra coisa que eu tenho aprendido, que Deus tem experimentado, né, nesses dias no meu coração, eu queria falar para vocês, é essa paixão pela presença. E ontem, antes de eu ministrar, ontem à tarde, né, eu cheguei naquela igrejinha lá, uma igreja pequenininha e tal, e um fogo, uma presença maravilhosa naquele lugar. E eu aprendi uma canção, eu só ensinar um pedacinho para vocês aqui, né? Essa canção que marcou muito, né? Eu fico ouvindo e clamando. E os meninos nem ensaiaram aí também não, né? Então, eu vou apresentar para vocês aqui só um pedacinho. Essa canção fala assim, ó. Vamos lá. Fez eu me apaixonar, queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores, fogo, fogo em teus olhos. Apaixonar, queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, pode vir queimar, pode me queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, pode vir queimar, pode me queimar. Eu ainda tenho fome,
nós contemplamos a pessoa de Jesus, o fogo que brilha nos olhos dele, nós nos apaixonamos todos os dias pela presença dele. E é isso que nós precisamos, de fome e sede pela presença dele. Deixar queimar cada dia o nosso coração, sabe? Não aprender, irmão, chegar num tempo de maturidade espiritual, aprender a buscar Jesus, não por aquilo que Ele pode nos dar, irmãos. Sabe, a oração não é um tempo só de bênção, de vitória. Ah, eu vou orar porque eu estou precisando disso, precisando daquilo. Não, irmãos, a gente precisa chegar no novo nível, de chegar no nível de ter prazer na presença dEle, de ter prazer de estar com Ele, de ir para a presença dEle, não somente porque nós estamos precisando de algo, mas porque nós queremos a presença dEle, porque essa presença nos satisfaz, essa presença nos preenche, nos completa, nos cura, nos purifica. Irmãos, esse prazer, essa alegria, nada nesse mundo pode se comparar, irmãos. Será que ainda existe fogo no seu coração? Será que ainda existe amor no seu coração pela presença de Jesus? Oh! Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode me queimar. Eu ainda tenho fogo, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode me queimar. O pastor Salomão acabou de ler um versículo, que é justamente o versículo aqui, o primeiro versículo da mensagem. Salmo 27, versículo 4, ele fala: ó Senhor, né? Pediu uma coisa, e o que eu quero é isto, que o Senhor me deixe viver na tua casa todos os dias da minha vida, para me sentir maravilhado, porque a tua bondade, para pedir orientação, irmãos. O que o Davi estava pedindo ao Senhor? Uma coisa é necessário, é a presença dEle. É a presença dEle, irmãos. Uma coisa é necessário. Nós precisamos ter fome e sede pela presença dEle. Ah, como Deus tem falado conosco nesses dias ali na nossa casa. Nós temos buscado ao Senhor. Desde o ano passado, Deus colocou no meu coração de fazer cultos de oração ali em casa, segunda-feira à noite. E aí, quando foi no começo desse ano, no finalzinho, a gente parou. E eu comecei a desejar novamente: Senhor, eu quero começar os cultos. Eu falava assim: Kedna, vamos começar os cultos. E ela: não, porque estava tendo as barreiras, né, na Calcaia e tal. E eu disse assim: Kedna, vamos começar os cultos. E nada. E quando foi um dia, Deus deu um sonho para ela. E ela teve um sonho. A nossa área, né, para quem conhece lá, é uma área bem grande. E aquela área cheia de pessoas ali, até quase perto do portão. E ela viu os tapetes ali naquele lugar. E os tapetes começavam a pegar fogo. E quando ela me contou aquele sonho, eu falei assim: pronto, Kedna, Deus está confirmando, vamos começar esse negócio de novo. E nós começamos ali nas segundas-feiras, né? Pouquinha gente, algumas pessoas a mais. Irmãos, e Deus tem feito maravilhas ali, sabe? A presença do Senhor, não estamos ali buscando, fazendo campanha para ter alguma coisa, para ganhar alguma bênção, alguma vitória, não. É somente para ter tempo, gastar tempo na presença de Deus, sabe? De queimar novamente de amor por Ele. E Deus tem falado conosco. E a última agora na segunda-feira eu não estava lá, eu estava no sertão. E aí eu sempre gosto de gravar, né? Às vezes eu faço algum videozinho, boto lá no Instagram. Mas dessa vez eu não estava lá, o Tiaguinho gravou na hora que Deus começou a usar a Kedna naquele lugar, e Deus começou a falar, né? E eu escutei o áudio, eu fiquei assim maravilhado, que Deus começou a falar, né? Que é um tempo de avivamento, que é um tempo que nós precisamos buscar a Ele, sabe? Que a igreja, muitas pessoas estão dormindo, muitas pessoas estão, né? Passivas, né? E nós precisamos nos despertar como igreja, irmãos. Nos despertar, sabe? Nós não vamos viver mais uma vida normal como nós vivíamos. Se Deus está permitindo tantas situações difíceis, é porque Ele quer nos atrair para perto dEle, para a presença dEle. E nós precisamos nos despertar, irmãos. É um tempo de despertamento da igreja brasileira. Deus quer trazer um avivamento sobre a nossa nação. E Ele quer usar a mim, quer usar você. E quando nós começamos a ler, irmãos, a estudar sobre os avivamentos que aconteceram na história, né, sobre esses grandes avivalistas, Salomão ministrou aqui algum domingo atrás, falando de algum deles.
E ontem eu estou lendo um livro também sobre avivamento sustentável, e eu fui pesquisar um pouquinho sobre o avivamento do país de Gales, né? E foi um dos maiores moveres de Deus naquele tempo, né? Em poucos meses de avivamento, um país inteiro foi transformado. Você sabe o que é isso? Em poucos meses, mais de 100 mil pessoas aceitaram o Senhor Jesus. Em poucos meses, irmãos, a notícia se espalhou ao redor do mundo, através do avivamento de Gales. Lá na época de 1904, uma pequena cidadezinha com Ivan Roberts, um jovem de 26 anos, que começou a buscar o Senhor. Se você quiser ler a história, você pode pesquisar na internet, ou ler em livros, né? E os historiadores, eles se referem àquele tempo, né, como um reavivamento. E o Ivan Roberts, ele foi o instrumento usado por Deus naquela época. Irmãos, e ele conta a história que ele apenas aos 13 anos de idade. Eu fico assim, meu Deus, né? O que nós estamos fazendo? Aos 13 anos, ele começou a ter fome e sede pela presença de Deus. Sabe, a oração dele era por duas coisas. Era para que Deus enchesse ele com o Espírito Santo e para que Deus enviasse o avivamento no país de Gales. Era isso que ele orava. E foi o maior investimento que ele fez, né, no banco de oração, porque ele estava orando por isso há muito tempo, desde os 13 anos até os 26 anos, quando Deus começou a trazer essa onda de avivamento naquele lugar. E aí ele tinha acabado de chegar no seminário, quando ele teve uma visão, e a visão que ele teve é que Jesus chamava ele de volta para a pequena cidade dele. E aí, com mais ou menos 15 dias de seminário, ele decidiu voltar, porque ele entendia que Deus estava chamando ele de volta. E aí ele começou a juntar alguns amigos, adolescentes, jovens, né? E começaram a orar, clamando a Deus por um avivamento. Reuniu esses jovens e ele ensinava para eles assim, olha, a oração de vocês vai ser assim, envia o Espírito Santo agora, em nome de Jesus. Era a oração dele, era pelo Espírito Santo de Deus. E ele começou a ensinar aqueles jovens, olha, 4 coisas fundamentais para que o avivamento venha sobre a nossa nação. Primeiro, a confissão aberta de qualquer pecado não confessado. Primeira coisa. Segunda coisa, o abandono de qualquer ato duvidoso. Terceiro, a necessidade de obedecer prontamente tudo que o Espírito Santo de Deus ordenar. E quarto, a confissão de Cristo abertamente. 4 pontos fundamentais que ele estava ensinando para aqueles jovens, para que o avivamento viesse naquela nação. Irmãos, e desse pequeno movimento de jovens, de adolescentes buscando pelo fogo, a presença do Espírito Santo, um grande avivamento começou a varrer aquele país, né? O norte do país de Gales. Cultos de avivamentos começaram espontaneamente, né? Muitas vezes o fogo, a presença descia antes mesmo do avivalista chegar naquele lugar, sabe? E a maioria dos líderes, das pessoas, dos ministros eram jovens, eram adolescentes, né? Robert tinha apenas 26 anos quando ele começou esse avivamento naquele lugar. E a irmã dele, o cunhado dele, essas pessoas começaram a movimentar. As crianças tinham suas próprias reuniões de oração, né? Eles testemunhavam ousadamente para as pessoas, para os pecadores. As capelas começaram a ficar superlotadas de jovens. Ai, irmãos, o avivamento começou a resultar, né, na conversão de muitas pessoas, na evangelização. E eles começaram a ganhar almas para Jesus. Os novos convertidos começaram a liderar estudos bíblicos, grandes reuniões. E o efeito não se estendeu somente a reuniões de cultos. Não se estendeu somente a reuniões de oração. Os bares, os cinemas começaram a fechar. As livrarias evangélicas começaram a vender todo o estoque de Bíblia. Irmãos, o avivamento tornou manchete nos principais jornais do país. A presença de Deus começou a ser algo universal, algo palpável naquele lugar. E começou a invadir as igrejas, as reuniões de oração. Não somente nesses lugares, mas nas ruas, nos trens, nos lares, em todos os lugares. Ah, nós queremos ver isso na nossa nação. Ah, como eu quero ver isso na minha nação. Ah, como eu quero viver isso. O sentimento da presença de Deus, irmãos, era tão forte naquele lugar, que as pessoas chegavam, né? Chegavam nos bares, pediam suas bebidas, e elas não conseguiam beber, elas deixavam a bebida e voltavam para trás.
O avivamento no país de Gales, ele durou apenas 9 meses. Mas os frutos, o resultado desse avivamento, foram por muitos, muitos anos, né? Tem uma pesquisa feita, que 6 anos depois do avivamento, descobriu que 80% dos cristãos convertidos continuavam membros das mesmas igrejas onde eles estiveram convertidos. E os 20% não se desviaram, mas mudaram para missões, para outras denominações. Irmãos, vale a pena nós clamarmos por um avivamento. Vale a pena nós colocarmos na brecha para buscarmos esse avivamento para a nossa nação, irmãos. Eu creio que chegou o tempo desse despertamento espiritual, sabe, dessa paixão. Então o avivamento, ele só vai acontecer, irmãos, se ele for precedido por 3 momentos. Primeiro, arrependimento. E eu creio que Deus está trazendo arrependimento no coração de muitas pessoas, não somente na nossa comunidade, mas no Brasil. O primeiro momento, arrependimento. O segundo momento, paixão pela presença de Deus. Irmão, se você não tem mais essa paixão, você precisa pedir a Ele. Senhor, me leva de volta ao primeiro amor, né? Senhor, faz meu coração queimar novamente pela Tua presença. E o terceiro momento é o derramar do Espírito Santo. Para vivermos esse avivamento na nossa nação, nós precisamos entender que a presença de Deus é o nosso maior benefício. É o nosso maior benefício. Todos os dias nós precisamos clamar, buscar. Nós precisamos nos apaixonar novamente por Jesus. Sabe, irmãos? Porque o despertamento espiritual, ele tá condicionado ao amor que nós temos pela presença dEle. E esse amor é resultado de uma vida de arrependimento, de humilhação, de entendermos que sem Ele nós nada somos, que sem Ele nós nada podemos. Aleluia. Lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 2 ao 5. Fala assim para a igreja de Éfeso, né? Deus falando assim, olha, eu sei o que vocês têm feito. Sei que trabalharam muito, aguentaram o sofrimento com paciência. Apocalipse 2, do 2 ao 5. Sei que vocês não podem suportar pessoas más. Sei que puseram à prova os que dizem que são apóstolos, mas não são. E assim vocês descobriram que eles são mentirosos. Versículo 3. Vocês aguentaram a situação com paciência, sofreram por minha causa, sem desanimarem. 4. Porém, tem uma coisa contra vocês. É que agora vocês não me amam como me amavam no princípio. 5. Lembrem do quanto vocês caíram. Arrependam-se dos seus pecados e façam o que faziam no princípio. Se não se arrependerem, eu virei e tirarei o candelabro de vocês do seu lugar. Eita, que forte, né? Olha aqui a igreja, né? Olha a igreja que trabalhava, que servia, que estava ali ativa. Mas eu estava falando para ela que uma coisa estava precisando, que ele estava precisando voltar ao primeiro amor. Irmãos, o avivamento não vem quando nós apenas servimos, né? Trabalhamos com excelência. Ou também ele não vai vir somente quando nos arrependermos. Nós precisamos fazer tudo isso, mas também nós precisamos continuar queimando e amando a presença de Deus. Sabe, muitas vezes nós começamos uma campanha, vamos para uma vigília, vamos para um sítio de oração, aí clamamos por algo, né, por aquela vitória, por aquela bênção e tal, aí Deus dá, Deus atende, aí pronto, aí você para. Irmãos, que amor é esse? Né? Você já pensou, você no seu relacionamento com seu esposo, com seu esposo, e aí você só está ali se relacionando com ele, quando em prol de você ganhar algo, depois que ele dá aquilo para você, você se afasta, não tem mais um relacionamento de intimidade com ele? Qual foi a última vez que você foi tocado pelo fogo de Deus? Qual foi a última vez que você chorou na presença de Deus? Qual foi a última vez que você sentiu seu coração queimando de amor por Ele? Igreja, lembra de onde caístes. Lembra. Devemos voltar, irmãos, a fazer o que nos fez chegar naquela posição que um dia estivemos lá queimando na presença de Deus. Sabe? Tem uma canção da Fernanda Brum muito antiga que ela fala... Como é? Perdeu o sono de amor por ti. Não, outra vez eu quero me desesperar.
outra vez. Eu quero perder o sono, queimando de amor por ti. Sabe por que essa canção tocou muito no meu coração, irmãos? Porque ela fala assim, olha, os teus olhos fez eu me apaixonar, queimou todos os outros amores. Ai, irmãos, quantos amores estão no nosso coração, quantas coisas têm tomado o lugar de Deus nas nossas vidas. Sabe, nós não adoramos imagem, ídolos, mas muitas vezes estamos idolatrando tantas outras coisas, irmãos. E como o coração de Deus está triste com isso. Como o coração de Deus está triste, porque Ele está esperando a noiva apaixonada. Ele quer vir buscar uma noiva apaixonada. E o amor de muitos tem se esfriado. Nós estamos vivendo os últimos dias. Esse amor que se esfria, que fala na Bíblia, não é daqueles que estão lá fora, não. É dos dentro da igreja mesmo, que um dia foram apaixonados pela presença de Jesus e tem deixado o amor se esfriar. Oh, irmãos, o nosso serviço, ele deve ser originado do lugar secreto, da presença do Senhor. Ah, como Deus me fez amar a presença dEle, o secreto. Sabe, muitas vezes eu fiquei pensando assim, não leva para o outro lado, mas muitas vezes eu fiquei pensando assim, obrigado por esse tempo de quarentena, né? Porque agora nós podemos ter tempo contigo, mergulhar, irmãos. E muitas pessoas não aproveitaram isso. O que você fez? O que você faz com o seu tempo, irmãos? Sabe, nós temos gastado tanto tempo com tanto entretenimento, irmãos. Isso é bom, isso é legal. Sabe, traz prazer para a sua carne. Não é pecado, mas não te edifica. Não te faz mergulhar mais profundo em Deus. Não te faz te apaixonar mais por Deus. Pelo contrário, faz a tua mente adoecer. Faz a tua alma ficar ansiosa. Ai, irmãos, nós temos que clamar por um tempo de avivamento. Sabe, esse tempo de avivamento, ele pode acontecer milagres, ele pode acontecer sinais, maravilhas, mas isso tudo é resultado da permanência na presença de Deus. Ah, uma permanência diária, uma permanência, sabe, eu sempre falo de João 15, que fala lá permanecer, aquele que permanece no meu amor, aquele que permanece nos meus mandamentos, aquele que permanece. Nós vamos ter resultados. Lá em Lucas 10, do 38 ao 42, tem uma passagem muito conhecida de nós, de Marta e Maria, né? E ali uma mulher chamada Marta recebeu na casa dele Jesus. Maria, sua irmã, sentou-se aos pés do Senhor, ficou ouvindo o que Jesus ensinava, mas Marta estava ali ocupada com o trabalho de casa. E aí chegou perto de Jesus e perguntou: Senhor, você não se importa que a minha irmã me deixe sozinha com esse trabalho? Mande que ela venha me ajudar. Ah, Marta, por que você está agitada? Por que você está preocupada com tantas coisas? Apenas uma coisa é necessária. Maria escolheu a melhor de todas. Aleluia. Apenas uma coisa é necessária. Ah, irmãos, quando vier essa ansiedade no seu coração, essa angústia, sabe? Quando vier algo que queira tirar sua paz, irmãos, lembre-se disso. Apenas uma coisa é necessária. Vai para o teu quarto, fecha a porta, busca o Senhor. Chora aos pés dEle, se derrame aos pés dEle, sabe? Deixe os seus medos, os seus anseios, tudo aos pés dEle. Vai buscar a presença dEle, irmão. Se você não tem palavras, chora. Se você não sabe, coloca um louvor, comece a orar em línguas, mas gaste tempo na presença dEle. Antes de trabalhar para Jesus, nós precisamos ir para a presença dEle. Nós precisamos entender, conhecer, saber o que Ele quer. Antes de ministrar aqui em cima, eu tenho que gastar tempo com Deus no secreto. Antes do sumo sacerdote ministrar ao povo, ele gastava tempo lá no Santo dos Santos. Sabe, agora nós temos esse livre acesso, o véu foi rasgado de alto a baixo. Você é sacerdote, você tem livre acesso à presença de Deus. Marcos capítulo 3, do 13 ao 15, fala assim: Jesus subiu um monte, chamou os que ele quis, e eles foram para perto dele.
Então escolheu 12 homens para ficarem com ele e serem enviados para anunciar o evangelho. A esses 12 ele chamou de apóstolo e deu autoridade para expulsar demônio. Olha o que nós vemos aí. Primeiro, ele chamou para perto dele. Ele chamou para ficarem com ele. Então ele não chamou os apóstolos e falou assim, olha, vão, não. Antes de irem, eles ficaram perto de Jesus. Eles gastaram tempo com Jesus. Eles aprenderam a ter prazer na pessoa de Jesus. Davi, ele experimentou, ele viveu isso, né? E ele declarava nos salmos dele a alegria de estar na presença de Deus. Sabe, Davi descobriu que existe uma alegria plena na presença de Deus, irmãos. E lá no Salmo 16:11 ele fala, tu me mostras o caminho que leva à vida. A tua presença me enche de alegria e me traz felicidade para sempre. Aleluia! Está aí o segredo, irmãos, da nossa felicidade, da nossa alegria. Sabe, nós buscamos tanta coisa. Esses dias eu estava ouvindo uma mensagem de uma dessas cantoras jovens, adolescentes, jovens, né? Desse tempo agora. E ela falando assim, olha, eu tenho tudo, eu tenho casa, eu já esposo e tal. Tenho tudo, não me falta nada. Mas, sabe, eu comecei a entender que nesses dias eu me afastei da presença. E eu preciso voltar para a presença, eu preciso voltar àquele primeiro amor, a queimar novamente. Porque foi tanta coisa, era tanto show, tanto isso e tanto aquilo, que a pessoa esqueceu de buscar, de ter prazer na presença. Muitas pessoas buscam a Deus, né? Para obter algo, uma resposta, um milagre e tantas outras coisas. Mas nós precisamos encontrar a alegria em buscar a Ele. Simplesmente por aquilo que Ele é, por quem Ele é. Irmão, se você não descobriu essa alegria ainda, peça ao Espírito Santo de Deus. Espírito Santo me ensina a ter prazer na tua presença. Davi descobriu essa alegria. Ele encontrou delícias perpétuas na presença de Deus. Ah, como é bom permanecer nesse lugar, na presença do nosso amado. Irmãos, essa é a maior dádiva que nós temos, sabe? É o maior presente que nós temos. É esse lugar. Moisés descobriu isso, irmãos, lá em Êxodo 3, do 14 ao 16. Moisés fala para Deus, se tu não fores comigo, não me faça sair deste lugar. Você conhece a história de Moisés. Moisés estava liderando um povo. E esse povo tinha uma promessa da terra prometida. Sabe? E aí Deus estava dizendo para Moisés agora assim, olha, vocês vão, né? Eu vou enviar um anjo com vocês. E vocês vão alcançar a promessa que vocês tanto esperavam. Você já pensou nisso? Mas Moisés, ele falou assim, olha, Senhor, eu sei da promessa, né? Mas se o Senhor não for comigo, se a tua presença não estiver comigo, eu não quero. Irmãos, ele estava escolhendo o deserto, mas porque ele estava na presença de Deus mais do que a promessa. Sabe, muitos de nós temos aceitado a promessa de Deus, né, acompanhada de um anjo, mas Moisés ele não aceitou, porque ele queria a presença de Deus mais do que tudo nesse mundo. Ah, irmãos, ele estava disposto a abrir mão de tudo pela presença de Deus. Porque ele sabia que a promessa sem a presença não tinha valor nenhum. Eu creio que chegou um novo tempo sobre a nossa nação, sobre a igreja brasileira. Eu creio que chegou um novo tempo sobre essa igreja, que Deus vai levantar aqui avivalistas, reformadores, intercessores, pessoas apaixonadas pela presença de Deus. Homens e mulheres que estarão dispostos a pagar um preço, o preço que for necessário, que abrirão mão de qualquer coisa para estarem na presença de Deus. Ah, como nós precisamos, irmãos. Precisamos desenvolver diariamente essa paixão pela presença. Permanecermos queimando de amor pela presença de Jesus. E 2 coisas é necessário. Estou terminando. Primeiro, leitura da palavra.
Sabe, uma característica de alguém que ama Jesus é o amor que essa pessoa tem pela palavra, né? Desconfirmam, se alguém não amar a palavra de Deus, essa pessoa não ama Jesus. Não ama. Pode vir à igreja, pode participar de cultos, mas não ama. Não aprendeu ainda o amor por Jesus. Lá em Salmo 119, do 9 ao 11, ele fala: como um jovem pode conservar pura a sua vida? É simples, ele fala, né? Ele fala isso, eu estou falando. É só obedecer os teus mandamentos. Procuro te servir de todo o coração. Não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos. Guarda a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Precisamos voltar ao amor pela palavra, a busca, a leitura, a meditação, praticar, ensinar, ler com os nossos filhos. Irmãos, é essa palavra de Deus. Segundo, vida de oração. Lá em Lucas 11, do 1 ao 2, fala: um dia Jesus estava orando num certo lugar. Quando acabou de orar, um dos seus discípulos pediu: Senhor, nos ensina a orar, como João ensinou os discípulos dele. E Jesus respondeu: quando vocês orarem, diga: Pai, que todos reconheçam o teu nome, venha o teu reino. E ele vai ensinando a oração. A vida de oração. Oração é aquilo que nós precisamos aprender, irmãos. Os discípulos não pediram para ensinar a pregar, a ensinar a evangelizar. Eles pediram para eles aprenderem a orar. Nós precisamos aprender, irmãos, a ter uma vida de oração. Se nós queremos continuar pegando fogo de amor por Jesus todos os dias, nós precisamos desenvolver uma vida diária de oração. Sabe, naquela oraçãozinha, acordou, vai dormir, vai fazer oração para uma moça, sabe, não é mais do que isso, irmãos. É um relacionamento, é uma intimidade, é uma comunhão. Charles Spurgeon, que é um desses grandes avivalistas, né, do século passado, ele falou assim: eu preferia ensinar um homem a orar do que 10 a pregar. Ah, irmãos, é a oração que nos prepara para o sobrenatural. É a oração que abre para o sobrenatural. Sabe por que muitas vezes nós somos fracos espiritualmente? É o resultado de uma vida de oração deficiente. Nós não oramos. Nós ficamos terceirizando a nossa oração, a nossa vida de oração, irmão. Eu creio que 6 horas, né? 6 horas por mim, 6 horas por mim, 6 horas por mim. E aí, por que você não ora? Deus ouve a sua oração tanto quanto Ele ouve a minha, né? O véu foi rasgado, não tem somente aquele sumo sacerdote que vai na presença de Deus para depois falar ao povo, não. O véu foi rasgado, você tem livre acesso. Perguntaram uma vez para A.W. Tozer, eu não sei qual é o nome dele completo, né? Um dos avivalistas também. Perguntaram para ele: o que é mais importante, ler ou a Bíblia ou orar? Aí ele respondeu fazendo outra pergunta: o que é mais importante para um pássaro? A asa direita ou a asa esquerda? E aí, o que vocês acham? Nós precisamos das duas coisas. Se nós queremos um avivamento na nossa nação, nós precisamos gastar tempo em oração e na leitura da palavra. Precisamos buscar pela presença de Deus. John Wesley, também um desses grandes avivalistas, ele sempre começava o dia dele com oração. Isso aqui eu não consegui ainda chegar nesse nível não, né? Ele acordava 4h30 da manhã para orar. E ele costumava orar, e ele sempre falava às pessoas assim: olha, Deus não faz nada, senão em resposta à tua oração. E uma coisa que eu tenho aprendido esses dias, irmãos: o poder de Deus, ele é ilimitado. Mas Ele limita o poder dele à tua oração. Então, quanto mais nós orarmos, quanto mais nós buscarmos, quanto mais nós declararmos, quanto mais nós clamarmos, quanto mais nós gastarmos tempo com Deus, o poder, o sobrenatural dele vai vir sobre as nossas vidas. Uma vez perguntaram para ele, né? John Wesley, ele sabia da importância da intimidade com Deus, do lugar secreto, da oração. E uma vez perguntaram para ele: o que você faz, né? Se você não conhece a história dele, era um desses grandes avivalistas, você pode pesquisar na internet, John Wesley. E ele atraía multidões, né? Quando ele ministrava os seus sermões. E perguntaram para ele o que ele fazia, né? Qual era o segredo. E ele respondeu: eu me coloco em chamas e o povo vem para me ver queimar.
Aleluia. Um outro avivamento que nós já conhecemos um pouco, na Rua Azusa, né, com William Simon. Não sei se você percebeu, mas essa minha camisa aqui, né, está em inglês, Azusa Street Revival. Né, o avivamento da Rua Azusa. Começaram com algumas pessoas, 15 pessoas ali, clamando pela presença de Deus. E eles começaram a orar, né? A clamar por Atos 2, né? Faz novamente, Senhor, vem novamente. Queremos mais, sabe? Eles estavam com fome e sede pela presença de Deus. Eles começaram a orar e de repente mover veio naquele lugar, não só na mesma noite, mas eles permaneceram, né? Dias e dias orando. E aquele mover veio, né? E eles foram cheios, começaram a orar em novas línguas e começou a se espalhar. Ah, irmãos, a nossa vida de oração é um reflexo da nossa fome espiritual. Se você tem fome, você tem vida de oração. Outra coisa que eu tenho aprendido também esses dias, que nós vamos ter fome daquilo que mais nos alimentamos. Está caminhando aí comigo? É interessante, quanto mais você assiste um filme, você termina de assistir um filme, aí você quer assistir outro filme, aí você quer assistir outro filme, não é assim? Você começa uma série, você não aguenta só com o capítulo 1, você quer o capítulo 2, né? É da mesma forma a nossa vida espiritual, irmãos. Quanto mais a gente busca, sabe? Quanto mais a gente quer, quanto mais a gente mergulha, quanto mais tempo a gente gasta no louvor, na adoração, quanto mais jejum, sabe? A gente vai vendo os frutos daquilo, o avivamento acontecer, mais a gente vai ter fome e sede por isso. Do que você tem se alimentado? Qual tem sido a sua fome? A minha oração, irmãos, é para que nesses dias, sabe, Deus derrame uma fome, uma sede pela presença dEle em cada um de nós. Sabe que não precisa a igreja estar fazendo campanha de oração, campanha de jejum, campanha daquilo, aquilo outro. Que você na sua casa possa sentir essa presença, essa fome, essa sede. Você possa decidir juntar os seus filhos, seu esposo, começar o culto doméstico, começar a reunião de oração. Você sozinho possa começar um jejum semanal. Você sozinho possa gastar tempo com Deus orando em línguas, em todo o tempo. Ah, cadê a fome? Cadê o amor? Não se contentar apenas com cultos abençoados. Se nós queremos ver o avivamento na nossa nação, se nós queremos ver a transformação nessa sociedade, se nós queremos... Faz, Senhor, o nosso coração queimar novamente pela Tua presença. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre meu coração, quero sentir Teu grande amor, Teu grande amor. Feche seus olhos, comece a buscar pela presença dEle. Comece a orar em línguas, se você já é batizado. Se você não é batizado, comece a pedir a Ele, Senhor, me enche, Espírito Santo. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por Ti. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar. Queremos mais de Ti, Jesus, mais. Outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por Ti. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre sua boca e comece a clamar, igreja. Comece a clamar, vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo, reacende a chama de amor por Ti. Abre o meu coração, tira a frieza espiritual. Quero sentir Teu grande amor, Teu grande amor. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez,
apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Alguém aqui nessa manhã está precisando de oração hoje? De renovo, de fogo, de presença. Eu quero orar por você. Você pode vir aqui à frente quando nós ministramos essa canção. Pode vir aqui à frente, nós queremos orar pela sua vida. Se você se sente desanimado, fraco, né? Não tem mais forças, você está ansioso. Não sei, irmãos, alguma coisa aí que não consegue mais sentir essa presença, prazer pela presença. Nós queremos orar pela sua vida, irmãos. Vem aqui à frente. Eu tenho sede, eu tenho fome de ti. Eu tenho sede, eu tenho fome. Sei que tem gente aqui que precisa. Fome Que precisa. de ti. Eu tenho sede, eu tenho fome de ti. Quebra, Senhor, cadeias espirituais neste lugar, Senhor. Quebra, Senhor, toda frieza, toda incredulidade, todo medo. Eu tenho sede, eu tenho fome. Eu anelo, eu tenho sede, eu tenho fome, preciso de ti. Eu tenho sede, eu tenho fome, fome de ti. Eu tenho sede, eu tenho fome, sede de ti, Senhor, fome de ti, Senhor. Pão da vida vem me nutrir. Ouço cadeias quebrando. Xaratarianda, lara, xerete. Toda tristeza vai embora. Toda ansiedade vai embora. Todo medo vai embora. Xeratarianda, raraxê. Oh, declaramos a alegria de Deus, vida de Deus, renovo. Oh, raxaraterianda, las. Oh, não mais tristeza, não mais desânimo. Oh, declaramos a presença de Deus inundando.